quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no capítulo de número 4, ou melhor, capítulo de número 16 do livro dos Salmos. Estaremos falando sobre o quarto tópico da adoração. E eu queria ler então o verso de número 16, capítulo 16, dos versos de 1 a 11. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor. Não tenho bem nenhum além de ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão seus nomes. Senhor, tu és a minha porção e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor que me aconselha. Na escura noite o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com ele à minha direita não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a plena alegria na tua presença, eterno prazer à tua direita. Muito bem, tem aí a nossa missão. Vamos todos dizer juntos: nós temos uma missão: amar a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Mais uma vez, para a gente não esquecer, nós temos a Deus intensamente, amar aos outros intencionalmente e proclamar a Cristo continuamente. Muito bem. Quero convidá-los a meditar nesse salmo que fala sobre a vinda de Jesus, ou sobre a vida de Jesus, e neste caso os versos 10, no verso 10, vai falar sobre isso quando diz: porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Certamente ele estava falando de Jesus, que não sofreu a decomposição porque ressuscitou. E não apenas ressuscitou, mas vive eternamente. Ele ressuscitou e vive eternamente. Outros ressuscitaram, mas morreram e experimentaram a decomposição. Mas Jesus, ele vive eternamente. Mas eu quero começar isso lembrando de um fato da minha vida, que aconteceu no ano de 2001. Eu já estava pastoreando aqui os irmãos, e eu viajei com o Natan, que era até então o meu único filho, para visitar o meu pai, que tinha acabado de sofrer ou de passar por um transplante de fígado. E nós fomos até Curitiba, onde ele estava internado, convalescente da cirurgia, ali na Santa Casa de Misericórdia. E quando chegamos àquela casa, àquela cidade, nós fomos ficar na casa de um pastor Anselmo, que era pastor de atletas da PIB de Curitiba, e ele nos recepcionou. Ficamos eu e o Natan hospedados na casa dele, e na primeira
tarde, chegamos pela manhã, viajamos a noite toda, chegamos pela manhã, e à tarde, às 15 horas, havia o horário de visitas, e eu fui então visitar o meu pai. Quando cheguei ali, havia 2 pessoas com ele, a minha mãe e uma menina que era secretária dele, e aí ela desceu, foi ficar com ele, com o Pedro, com o Natan, e eu subi para visitá-lo. E quando eu cheguei ao quarto, eu vi o meu pai com a metade do corpo que ele normalmente tinha, muito magro. Ele teve um problema na cirurgia, ele estava verde, entre verde e amarelo. Eu até brinquei na época, né, que havia um programa chamado Pânico, que tinham chamado Hulk Magrelo. Era mais ou menos o que meu pai estava naquele momento, muito magro e verde. E naquele instante ele falava muito pouco, com dificuldade ainda. Tinha mais ou menos uma semana que ele havia sido transplantado, estava na área de isolamento completo. A gente tinha que vestir umas luvas, capas, máscaras, toucas, um monte de coisa para poder entrar no quarto onde ele estava. E aí nós falamos um pouco com ele e tal, e aí ele fez uma pergunta assim: cadê o meu neto? Eu disse: está lá fora. E aí ele disse: mas ele não vai me ver? Eu disse: não, ele não pode lhe ver porque é proibida a entrada de crianças. Naquela época ele deveria ter uns 6 para 7 anos, 6 anos mais ou menos, creio eu. Ele disse: isso é um absurdo. Por que criança não pode entrar no hospital? Eu disse: porque esse é um hospital que trabalha com transplantes e é recomendado proteger os pacientes e as crianças, então as crianças não podem entrar aqui, para a proteção sua e para a proteção delas. E aí me despedi, voltei para casa, e no outro dia à tarde eu voltei novamente. E aí quando eu cheguei lá, ele mais uma vez me pergunta: cadê o meu neto? Eu disse: está lá embaixo. Mas eu quero ver o meu neto. O senhor não pode ver o seu neto porque o senhor está convalescente de um transplante, o senhor não pode ver o seu neto. Mas eu quero ver o meu neto. Eu disse: mas o senhor não pode. E aí nós começamos a conversar. Havia um outro pastor ali visitando, que era pastor da PIB, estava ali conversando conosco e tal. Daqui a pouco ele faz um gesto e diz: eu quero caminhar. Eu disse: mas o senhor não pode caminhar. Não posso, sim, o médico disse que eu preciso caminhar. E a minha mãe disse: meu filho, mas é caminhar aqui no quarto. Não, no quarto não, eu quero caminhar pelo corredor. Meu filho, no corredor você não pode caminhar. Posso sim, eu boto essa máscara, boto touca, boto esse macacão que eles me dão aqui, me arrumo todo, boto luva e saio por aí. E aí ele colocou, tinha um carrinho que puxava o soro, e aí nós fomos pelo meio do hospital. E ele disse: conta aí, 500 passos. Eu falei: o senhor acabou de fazer um transplante de fígado, o senhor não vai dar 500 passos. Você vai ver, eu vou dar 500 passos. Começou eu contando ao lado dele. Aí ele disse: onde fica o elevador? Eu digo: mas o senhor quer elevador para quê? Não, que eu quero caminhar lá embaixo, que eu nunca fui lá embaixo. Mas o senhor não pode sair dessa ala. Não, eu vou sair, eu quero andar lá embaixo. Porque aqui tem o mesmo moeda aqui de cima ao lado, lá de baixo. Se eu tiver que ficar mal, eu vou ficar mal aqui em cima ou lá embaixo. Então eu quero andar lá embaixo. Ele entrou no elevador, descemos. Ele disse: para onde fica a porta? Aí eu disse: eu não estou entendendo a sua pergunta. Aonde fica a porta? Eu disse: porta do quê? A porta da rua. Mas o senhor... Ele disse: eu já estou aqui há quase um mês, eu não vejo a rua, eu quero ver a rua. Eu disse: pai, o senhor não pode ver a rua. E o senhor não está deixando de ver a rua, porque o senhor pode ver pela janela a rua. Não é preciso o senhor vir aqui. Não, mas eu quero ver a rua sem janela. Eu disse: tá, mas o senhor não vai passar da portaria. Não, não vou. Foi ele andando devagar, eu segurando o carrinho com o soro e ele caminhando. Daqui a pouco ele chega perto da portaria e aí ele vê o Natan. Ele grita: meu neto, corre aqui.
Ele disse: pai, ele não pode entrar. Ele vai entrar. Aí o guarda entra na frente: senhor, por favor, se você entrar na minha frente, eu vou dar um murro na sua cara. Eu disse: pai, o senhor caiu da graça agora, o senhor perdeu a salvação. O senhor vai dar murro em quem, pai? Pelo amor de Deus. Não, eu quero abraçar o meu neto. E aí o Natan entra correndo e abraça ele. E aí ele começa a chorar. E aí ele olha para o guarda e diz: isso aqui é melhor do que qualquer remédio que os senhores me derem aqui. Isso aqui sim é que me faz bem. E aí ele chorando, abraça o Natan, e depois eu peço o Natan para voltar. E naquele momento, eu disse para ele: pai, isso é só um tempo, um momento, daqui a pouco isso passa. E aí ele disse: é claro que vai passar. Você acha que eu vou perder essa batalha? Deus está comigo, eu vou passar. E volto eu com ele para o quarto. Passados uns 14 anos, a gente vai à convenção e depois vai a Recife, e aí ele começa a ter a falência dos rins. E naquele momento estávamos mais uma vez ali, agora eu, a Patrícia, o Pedro e o Natan, e ele sempre muito apegado ao Natan. E aí a médica disse para ele: olha, ele precisa vir para o hospital agora, porque ele vai fazer hemodiálise. Os membros inferiores estavam enormes, porque ele não conseguia mais expelir líquido. E aí diz: olha, tem que levá-lo ao hospital. E aí ele vai saindo para o hospital, olha para o Natan e diz: você lembra quando você foi lá em Curitiba me visitar? E eu saí. Eu vou entrar nesse hospital, mas eu vou sair. Deus vai me dar a vitória. Passados 3 anos, ele fez o transplante de rim e Deus lhe deu a vitória. Hoje ele já está com o Senhor, mas ele está com o Senhor porque ele venceu e recebeu, eu acredito, a coroa da vida. Ele venceu. A história que serve de base para esse salmo fala de um momento da vida de Davi, onde ele tem uma pausa temporária daquilo que era a perseguição feroz que Saul fazia a ele. Essa história é narrada no capítulo 26 do primeiro livro de Samuel. Diz o texto que Saul dirigiu-se ao deserto de Zif com 3.000 homens, os melhores soldados que ele tinha. E ele foi até ali em busca de Davi. Ele queria prender e matar Davi. E naquele momento que ele seguiu para aquela direção, eles, depois de algum tempo, cansaram e aí resolveram acampar neste deserto. E eles certamente estavam muito cansados da viagem, era um momento de guerra com os filisteus, e eles estavam guerreando, protegendo as fronteiras contra os filisteus, e ao mesmo tempo Saul queria prender e matar Davi. E aí eles pararam num lugar nesse deserto, acamparam ali, e não sabiam ele que próximo àquele lugar, muito próximo ali, estava Davi e seu bando. E era noite. E naquela noite Davi decidiu ir até o acampamento onde estava Saul e o seu exército para ver o que estava acontecendo. E naquele momento que Davi chegou ali, percebeu que eles estavam dormindo num profundo sono. E ele estava acompanhado de um homem chamado Abissai, que era um dos seus companheiros de luta.
E ele seguiu até ali. Quando chegou ali, ele percebendo que estavam todos dormindo, um profundo sono, ele saiu devagar e foi até o lugar onde Saul dormia. E quando chegou ali, ele percebeu que Saul ele estava dormindo profundamente, e próximo à sua cabeça estava a sua lança fincada ao chão. E quando ele vê aquilo tudo, Abissai diz a ele: olha, chegou a resposta do Senhor para você. Agora você vai ter a oportunidade de matar o seu inimigo. Olha, ele está dormindo, está a lança aí, a cabeça dele, é só fincar a lança, ele nem vai perceber. Acabaram todos os problemas que você possuía, porque agora o seu inimigo está entregue a você e você pode matar ele e destruir com tudo isso que vem causando dor e sofrimento a você. E Davi olha para aquele homem e diz: eu não levantarei jamais a mão contra o ungido do Senhor. Mas Davi faz uma coisa. Ele pega a lança de Saul, pega um jarro, que certamente deveria ser aquele que ele estava usando para beber água, e sai, e a uma certa distância, Davi grita para Saul. E quando ele levanta a voz, Saul reconhece a voz dele e diz: olha, é você, meu filho Davi. E aí naquele momento Davi diz: olha, eu poderia matar o Senhor, eu poderia ter tirado a sua vida. Olha aqui a lança, olha aqui o cântaro de água, eu poderia ter acabado com a sua vida, eu poderia ter destruído completamente o Senhor. Mas isso é para mostrar que eu não quero o seu mal, que eu não quero tirar a sua vida, que eu jamais tive alguma coisa contra o Senhor e nunca fui digno daquilo que o Senhor está me fazendo. E aí, de modo específico, no capítulo 26, no verso de número 21, nós vamos encontrar ali aquilo que é uma resposta extremamente emocionada da parte de Saul, quando ele diz o seguinte: pequei, volte, meu filho Davi, como hoje você considerou preciosa a minha vida, não lhe farei mal de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. E naquele momento que ele faz essa declaração, que eu entendo emocionada, reconhecendo a sua tolice, a gente percebe que o que move ele a fazer isso é aquilo que antecede esse verso, que é o verso 19 e o verso de número 20, que mostra aquilo que consta no Salmo 16, que o rei, meu senhor, escute as palavras do seu servo. Se o Senhor o instigou contra mim, queira ele aceitar uma oferta. Se, porém, são homens que o fizeram, que sejam amaldiçoados perante o Senhor. Eles agora me afastaram de minha porção na herança do Senhor e disseram: vá, preste culto a outros deuses. Agora que o meu sangue não seja derramado longe da presença do Senhor. O rei de Israel saiu à procura de uma pulga, como alguém que sai à caça de uma perdiz nos montes. E aí a gente encontra os versos de 2 a 4, citações dessa hora da vida de Davi. E é neste momento que Davi demonstra a sua posição e a sua forma de lidar com os infortúnios da vida e com as dificuldades que ele enfrentava. E é isso que nós precisamos entender quando a gente decide viver uma vida de adorador. Infelizmente, não é possível garantir a ninguém que
A vida não lhe trará infortúnios, dificuldades, problemas, perseguições, lutas, crises. Não há como alguém, a partir da palavra de Deus, afirmar isso. E aqui Davi estava vivendo ainda nos desertos. Ele estava vivendo debaixo da perseguição daquilo que era as ações de Saul e as ações dos filisteus. Ele estava vivendo nas cavernas, comendo com aquilo que lhe era dado, com aquilo que ele conseguia através do serviço do seu bando de foras da lei. E nesse momento, Davi faz uma extraordinária confissão de fé. Ele faz uma grande declaração diante de Deus como aquele a quem ele verdadeiramente adora. E é exatamente isso que faz a diferença do verdadeiro adorador e daquele que adora o verdadeiro Deus, daqueles que vivem o engano da idolatria. Você pode até dizer que serve ao Deus da Bíblia, mas se você vive uma vida onde Deus para você é apenas um mecanismo de obter coisas e de receber bondades, você é um idólatra. Se você é do tipo que idolatra, você é aquele que coloca o Santo Antônio no lugar, e se o Santo Antônio não dá o casamento, você coloca ele de cabeça para baixo. Por quê? Porque você é um idólatra. Você está manipulando aquilo que você idolatra. Mas aqueles que são adoradores são aqueles que, a despeito das circunstâncias, a despeito da vida que estão levando, a despeito dos problemas que estão enfrentando, eles continuam a afirmar que Deus é o único refúgio da sua alma e é o único bem que eles têm na vida. Esta é a atitude do verdadeiro adorador que adora o verdadeiro Deus. Ele não precisa de uma mudança de emprego, de trabalho, de renda, de casa, de cidade, de lugar, de posição, de postura. Ele não precisa de nenhuma destas coisas para reconhecer que ele adora o único e verdadeiro Deus. E diante disso, Davi vai mostrar como se mantém a vida de confiança inabalável em Deus. Como isso acontece? Primeiro, conhecendo quem é o Deus a quem você entregou a sua vida. A primeira coisa que você precisa saber, quem é o Deus a quem você entregou a sua vida. Eu quero ler para você os primeiros versos do capítulo 16 dos Salmos, e trocando aqui o nome de Deus pelo o nome no original hebraico, que diz o seguinte: protege-me, ó Elohim, pois em ti me refugio, a Jeová declaro, tu és o meu Adonai, não tenho bem nenhum além de ti. Davi sabia muito bem a quem ele adorava. Ele sabe que o Deus magnífico, grandioso, tremendo, maravilhoso, estava com ele. Ele vê o Deus da aliança com ele, tratando com amor, com carinho e mostrando aquilo que é a graça dos seus filhos. Ele vê aquele que é o Elohim, o Deus que está acima de toda a criação e tudo tem sob controle na sua vida. Ele percebe o Jeová, que é o eu sou, o Deus da relação, o Deus relacional, o Deus pessoal. É aquele que se relaciona com as suas criaturas com amor e conhece os mais íntimos sentimentos e pensamentos dos seres humanos.
Ele olha para esse Deus e ele percebe o cuidado daquele que é o Adonai, aquele que é o Senhor absoluto e controla e governa todas as coisas, e que naquele momento da vida de deserto, era aquele que o protegia e o guardava em todos os momentos. Ele sabia quem era Deus. Quando a gente vai ao Salmo 139, a gente vai perceber algo tremendo e maravilhoso, e eu acho que a gente deveria escrever isso com letras garrafais nas nossas casas, nos nossos lugares de trabalho, onde quer que Deus possa permitir. Eu queria que você visse o Salmo 139, do verso 13 ao verso 16, e vai dizer o seguinte: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Ou seja, você não é um ajuntamento de célula, você é obra do Deus grandioso, altíssimo, tremendo, maravilhoso e criador dos céus e da terra. Você é obra das mãos de Deus. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Aqui está a declaração porque é que tanta gente busca defender o aborto, porque querem lutar contra aquilo que é a obra de Deus. Viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de que qualquer um deles existir. Deus está conosco, do ventre à sepultura, Deus está com você. Ele é o Elohim, o Criador, Ele é o Jeová, aquele que se relaciona com você. Ele é o Adonai, aquele que lhe protege todos os dias da sua vida. Desde o embrião até a sepultura, Deus está cuidando de você. Esta é a certeza que Davi tinha. Ele não estava simplesmente fazendo ou falando alguma coisa, ele estava confirmando. Eu tenho convicção, Deus está comigo. Em todos os momentos, a cada hora, a cada instante, Deus está comigo. E essa palavra que ele diz aqui, que ele usa de forma clara, ele vai mostrando que nada, absolutamente nada, nunca haverá de nos separar, nos tirar da presença de Deus. Deus jamais nos desprezará ou nos abandonará. Ele sempre estará conosco. E mais do que saber, ele confessa isso. Ele faz uma declaração de fé. Ele pode pensar assim, mas ele não se contenta em só pensar assim. Ele declara com toda a sua força, para que as hostes do inferno, os problemas que lhe cercavam tão de perto, as dores, as enfermidades e tudo aquilo que os inimigos queriam fazer contra ele, pudessem ouvir: olha, eu me refugio em Adonai. Eu me refugio naquele que é o meu Elohim. A minha vida está guardada naquele que é o meu Deus, o Jeová, o eu sou que está comigo. Diante daquilo que é a sua vida hoje, diante daquilo que é a realidade do seu dia, das coisas com as quais você tem lutado, pode ser enfermidade ou em você ou nas pessoas da sua família, pode ser as lutas no lugar onde você trabalha, pode ser isso, as coisas que você tem enfrentado nos relacionamentos, pode ser isso na vida daqueles com os quais você convive, que estão ao seu redor. Faça esta declaração com toda a confiança do seu coração: o meu Deus, Elohim, o Criador dos céus e da terra, Ele é o meu refúgio.
O Deus com quem eu me relaciono, o meu Javé, o meu Jeová, é aquele com quem eu vivo. Aquele que é o Adonai, Senhor da terra. Ele é a minha única porção. Diga isso. Declare com toda a confiança do seu coração. Isso é um ato de adoração. É quando diante daquilo que você está vivendo, por mais grave que seja, você diz: nada disso, absolutamente nada disso, pode impedir o agir daquele que é o meu Deus. Ele é o meu Deus. E é interessante que ao final do Salmo, Davi vai reconhecer que tudo de bom, absolutamente tudo de bom, que ele tem vem do Senhor. E se a gente parar para refletir, absolutamente tudo o que é bom vem de Deus. Olha o que diz Tiago no capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda, não são algumas, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Você tem alguma coisa boa na sua vida, saiba que a origem disso é Deus. Não importa o que seja, você só tem porque foi Deus que lhe deu. Talvez você não perceba, mas quando você come um pão, se é que você ainda come pão, você pode ter abolido a farinha da sua vida, né? Então, mas façamos de conta que você ainda come o pão. Quando você come aquele pão, de forma objetiva, aquilo que ali está nas suas mãos vem de Deus. Porque aquele pão veio de uma farinha, e aquela farinha passou por um moinho, e aquele moinho, antes de receber, veio aquele trigo de um campo. E quem deu a chuva e o sol para que aquela plantação existisse? Deus. Aquilo que você tem nas mãos, objetivamente, não importa o que seja, você vai perceber que isso vem de Deus. Ou seja, a gente precisa entender que absolutamente tudo de bom vem de Deus. E é interessante que Paulo vai dizer lá em Romanos 8:32, que aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas. É assim que Deus trabalha. Eu adoro porque eu sei que aonde eu estiver, o meu Deus ali estará. Não importa o momento, não importa a hora, não importa a época, não importa a minha percepção. Talvez eu não perceba, talvez eu não esteja vendo, mas eu creio que Deus está comigo e Ele está trabalhando em meu favor. Olha, eu gosto muito de um livro escrito por Romeu, que tem um título que diz: Deus trabalha no turno da noite. Eu creio nesse Deus que trabalha no turno da noite, que age para que todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estejam sendo preparadas enquanto enquanto nós estamos dormindo, Ele continua trabalhando. Há um salmo de Davi, onde ele declara isso.
de forma tão bela. E ele mostra que essa consciência que ele tem da sua proteção e do seu cuidado, e não é de Davi, é de Salomão, perdão. Ele vai dizer o seguinte no Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor quem vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos, são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Há uma outra versão do verso 2 que vai dizer o seguinte, que o Senhor dá o pão aos seus filhos enquanto eles dormem. Eu não estou pregando a preguiça, porque a Bíblia mostra um Deus que trabalha e começou tudo com trabalho. Eu estou falando sobre um Deus que cuida de nós mesmo quando nós não trabalhamos. Ele cuida de nós não porque temos emprego, não porque temos salário, não porque temos condições, não porque temos dinheiro guardado, não porque temos estabilidade. Ele cuida de nós porque Ele é o Deus eterno, presente na nossa vida todos os dias da nossa existência. Eu não sei quantas vezes você deve ter se sentido abandonado. Talvez Davi tivesse sentido a dor de estar vivendo aquele momento longe de tudo, longe daqueles que ele amava, longe das suas esposas, longe dos seus filhos. Ele perdeu tudo, perdeu o nome, perdeu a família, perdeu casa, perdeu o seu título, perdeu a sua função. Mas ele olhou para tudo aquilo e ele disse o seguinte: eu não tenho outro bem além de ti. E eu costumo dizer que quem tem Deus tem tudo. Absolutamente tudo. Independente da situação e do momento, nós temos o Deus eterno conosco. Não há surpresas, não há novidades, não há acasos, não há acontecimentos inesperados, não há sombra de mudança e variação em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, sempre Deus. Por isso, nesta hora, eu quero convidar você a tomar uma atitude de adorador diante da vida. Você não pode mudar as circunstâncias, talvez você não possa mudar a sua situação. Quem sabe você não tem poder de interferir na vida de outra pessoa que está passando um momento tão difícil e complicado quanto o seu. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. E Ele continuará cuidando e agindo em seu favor. Nenhuma das coisas que você enfrenta, nenhuma das situações que você enfrentará poderá obstruir, impedir, dificultar o agir sobrenatural de Deus.
Por isso é que nós estamos declarando: Senhor, eu te adoro. A despeito de tudo isso, eu continuo a te adorar. Eu continuo a confiar em ti. Senhor, independente do que possa acontecer, eu continuo crendo que tu és o Senhor. Que esta seja a sua declaração de fé hoje. Elohim, tu és o meu refúgio. Jeová, o meu Deus, em quem confio. Adonai, tu és a minha herança. Tu és tudo o que eu tenho. Creia neste Deus. Diante de todas as coisas, diga aquilo que você está vivendo, quem é o seu Deus. Diga a enfermidade que você está enfrentando, ao problema que você está vivendo, à luta que você tem tido, às crises que você tem experimentado, os relacionamentos sofridos, machucados que você tem vivido. Diga para eles quem é o seu Deus. Declare isso com toda a força do seu ser, com toda a confiança do seu coração. Diga para ele quão grandioso é o seu Deus. Vamos fazer isso juntos. Quero te convidar a orar nesse momento. Diga isso ao Senhor. Senhor, eu creio que tu és tremendo e maravilhoso. Mas aproveite para dizer isso àquilo que tem se levantado contra você, contra a sua vida, que tem tentado minar a sua confiança e a sua crença nesse Deus tremendo e maravilhoso. Faça isso agora. Declare isso diante do Senhor e diante daquilo que tanto lhe incomoda, lhe perturba, lhe angustia nesse momento. Deus amado, Deus bendito, grandioso Senhor, maravilhoso Deus, tu és o único e verdadeiro Deus. Não existe nenhum outro Deus além de ti. Tu és o Criador de todas as coisas. Tu és um Deus que se relaciona conosco. Tu és o nosso eu sou, o Deus eterno, o mesmo Deus que agiu no Éden, que agiu no deserto, que agiu no Egito, que agiu na Babilônia, que agiu na Judéia, que agiu em Roma, que age aqui no Rio de Janeiro hoje. Tu és o mesmo Deus. E tu serás porque tu és eterno. E eterna é a tua bênção, as tuas bênçãos e misericórdia sobre nós. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu escreveste tudo no teu livro. Daquilo que era apenas um embrião, a um corpo em decomposição numa tumba, o Senhor sempre estará conosco. E o Senhor continuará a dirigir e a governar todas as coisas. Confiantes em quem tu és, Deus. Eu quero mais uma vez declarar, Senhor, que nós teremos a vitória. Aquilo que o Senhor tem para nós haverá de acontecer, porque fiel é aquele que prometeu. Nós cremos, ó Pai, que não há nada difícil para o Senhor, que não há nada que seja impossível para o Senhor. E diante desse Deus, que é o Deus do impossível, é que nós nos colocamos nesta hora, te suplicando, ó Pai,
que o Senhor nos visite com autoridade e poder dos altos céus, mostrando mais uma vez que a nossa vida está guardada por aquele que é o dono de todo o poder no céu e na terra, e que não há nada nem ninguém que possa tocar ou mexer com a nossa vida, se o Senhor assim não permitir. O Senhor é aquele que tem os seus filhos na palma das suas mãos. E o Senhor Jesus nos diz que ninguém tem mais poder do que o Senhor para arrancar-nos das tuas mãos. Por isso, ó Deus, diante de Ti, confiados na Tua palavra que permanece para sempre, nós declaramos para todas as coisas que estão diante de nós, seja a dor da perda, seja a dor do luto, seja a dor da enfermidade, seja a dor do divórcio, da separação, seja a dor, Senhor, de um filho que traz tanto sofrimento, seja a dor de relacionamentos quebrados, seja a dor do desemprego, da falência, da crise moral, seja a dor da prostituição, do adultério, seja a dor que seja, Senhor, do sofrimento que seja, nós queremos dizer diante do Senhor que o nosso Deus, o Deus em quem cremos, a quem entregamos a nossa vida, Ele é infinitamente maior do que todas estas coisas. E nós declaramos a vitória do Senhor sobre todas elas, em nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus nós declaramos isso. Amém.